Por vezes, uma grande história nasce de algo pequeno, algo que ninguém esperava. No início de outubro de 2024, amanhã em Vila Rica Nova, uma cidade histórica aninhada nas montanhas de Minas Gerais, parecia tranquila, mas carregava uma vibração difícil de explicar. Esta cidade era conhecida como um lugar acolhedor, onde as pessoas se cumprimentavam com sorrisos sinceros e perguntavam pela família antes de começar qualquer conversa. Ao longo das ruas de paralelepípedos que levavam à praça principal, o aroma de pão de queijo recém-saído do forno misturava-se com o cheiro forte do cafezinho sendo coado. O ar frio que descia das serras fazia as senhoras apertarem seus xales, enquanto os vendedores de hortaliças na feira de sábado cumprimentavam os clientes de sempre com um bênção. Mas aquele dia parecia diferente. Num pequeno boteco perto da igreja matriz, o som dos sussurros era mais frequente. Um jovem que acabará de voltar do turno da noite numa fábrica mostrava uma gravação em seu celular para os senhores mais velhos que estavam sentados, saboreando seu café. A gravação mostrava um homem de roupas impecáveis entrando no corredor de uma escola com diferentes mulheres em dias distintos. Em outra cena, eles caminhavam em direção a uma sala cuja porta ostentava a placa diretoria. A imagem tremia, mas era claro o suficiente para exibir um rosto muito conhecido pelos moradores de Vila Rica Nova. O nome do homem era Heitor Guzmão, diretor do Colégio Estadual Barão de Vila Rica. Durante anos, ele foi considerado uma figura de autoridade e respeito. Ele sempre abria as festividades do aniversário da cidade, ajudava em campanhas de caridade e era frequentemente visto participando de mutirões para limpar a comunidade. Muitos pais sentiam orgulho quando seus filhos eram aceitos na escola dirigida por ele. No entanto, naquela manhã, enquanto a gravação se espalhava sem controle, a confiança construída ao longo dos anos começou a vacilar. Algumas pessoas no boteco diziam que a gravação poderia ser um mal-entendido. Outros comentavam que havia algo estranho na maneira como as mulheres entravam na sala sem serem vistas saindo claramente. Ninguém queria acreditar em algo ruim, mas ninguém ousava ignorar os sinais que pareciam tão reais. Na cultura mineira que valoriza a discrição e a honra, uma notícia como essa era como um soco no estômago, fazendo muitas pessoas ficarem em silêncio por mais tempo que o habitual. Numa casa simples na periferia da cidade, a família de Roberto e Rosa Pereira enfrentava sua própria inquietação. A filha deles, Sofia Pereira, passava por uma mudança que tirava o sono de Dona Rosa há várias noites. Sofia, que costumava ser alegre, que ajudava a mãe a estender as roupas no varal e sempre sorria ao voltar do grupo de jovens da igreja, agora estava silenciosa. Ela frequentemente olhava pela janela sem dizer uma palavra, trancava-se no quarto mais cedo e recusava-se a jantar. Várias vezes, seu corpo se sobressaltava ao ouvir o som de uma porta se fechando. Seu Roberto estava confuso. Ele era um homem que trabalhava como vigia noturno no armazém de café, acostumado a noites longas e ao ar frio, mas lidar com a mudança da filha o fazia perder a calma. À mesa de jantar, ele tentava conversar com Sofia, mas a garota apenas balançava a cabeça sem responder. Dona Rosa, conhecida como uma mulher gentil, começou a ter um mau pressentimento. O pressentimento de uma mãe, que muitas vezes surge antes que algo seja revelado. Certa noite, quando uma brisa suave soprava as folhas da mangueira no quintal, Dona Rosa sentou-se na beira da cama de Sofia e segurou a mão da filha. Ela perguntou com uma voz suave: "O que foi, minha filha?" A pergunta fluiu calmamente, mas carregava uma força que o coração de uma criança não podia resistir. Sofia tentou segurar o choro, seus lábios tremiam. Ela olhou para a mãe com os olhos marejados, que guardavam um medo profundo. Finalmente a menina desabou em soluços, seu corpo tremendo como se estivesse suportando um peso grande demais. No abraço da mãe, Sofia contou que há alguns dias foi chamada à sala do diretor. O que aconteceu lá a deixou aterrorizada. Ela se sentiu tratada de forma inadequada e não soube como reagir. Ela contou tudo com a voz trêmula. As palavras que saíram da boca da adolescente de 16 anos fizeram Dona Rosa sentir como se o chão desabasse sob seus pés. Ela chamou o marido, e os três ficaram sentados por um longo tempo, em silêncio. A quietude da noite tornou-se ainda mais sufocante.
Na manhã seguinte, seu Roberto e Dona Rosa decidiram ir à escola. O céu da manhã estava claro, sem nuvens, mas seus corações estavam sombrios de ansiedade. Ao entrarem no pátio do Colégio Estadual Barão de Vila Rica, sentiram uma atmosfera diferente. Os alunos andavam apressados, os professores pareciam conversar em voz baixa, e alguns funcionários da secretaria os olharam por um instante antes de desviar rapidamente o olhar. Foram recebidos na sala de reuniões pelo diretor Heitor Guzmão, pelo vice-diretor Renato Matos e pela professora regente de Sofia, conhecida como professora Célia. A sala estava fria não apenas por causa do ar-condicionado, mas pela tensão que surgiu desde o início da conversa. Heitor Guzmão exibia um rosto calmo. Ele disse que não houve comportamento inadequado em sua sala. Chamou o incidente de um simples mal-entendido. Pediu à família que não espalhasse boatos infundados. Disse que adolescentes muitas vezes interpretam mal as atitudes dos adultos. Suas palavras foram ditas em um tom neutro, como se o ocorrido fosse apenas um pequeno erro. Seu Roberto sentiu o sangue ferver, não de raiva, mas de impotência. Dona Rosa olhava para a mesa tentando conter as lágrimas. Enquanto isso, professora Célia parecia inquieta, mas não ousava falar. A conversa de 2 horas não levou a lugar nenhum, nenhuma solução foi oferecida, nenhuma empatia foi sentida. O que restou foi apenas um muro espesso entre a verdade e a pessoa que queria escondê-la. Ao saírem da sala, os passos de Dona Rosa estavam vacilantes. Sob o sol do meio-dia, ela sentiu o corpo fraco. Seu Roberto tentava controlar a emoção. Eles caminharam de volta pelo corredor da escola que antes acolhedor, agora parecia opressivo. À distância, alguns professores cochichavam. Ninguém ousou se aproximar, ninguém ousou ajudar. Era como se toda a escola estivesse envolta em um medo invisível. Em casa, a condição de Sofia não melhorou. Ela se tornou ainda mais relutante em falar. Suas noites eram cheias de pesadelos. Toda vez que o som de um veículo passava em frente à casa, seu corpo parecia saltar de medo. Dona Rosa sentava-se ao seu lado quase todas as noites, segurando a mão fria da filha, como se ela tivesse acabado de correr na chuva. Seu Roberto sentava-se na varanda, olhando para a escuridão, pensando no que fazer, perguntando-se se seria capaz de proteger sua família em meio a uma situação que ele nunca imaginara. Naquele momento, a notícia sobre a gravação que se espalhava se tornou o assunto da cidade. Os alunos começaram a sussurrar. Os professores andavam com os olhos vigilantes. O calor que antes envolvia a escola agora se transformará em uma nuvem escura pairando sobre a cabeça de todos. Os pais começaram a duvidar. Eles se perguntavam se o lugar em que sempre confiaram era realmente seguro para seus filhos. Aqueles dias foram o início de uma grande tempestade, pronta para varrer a vida de muitas pessoas. Uma tempestade que não só abalou a escola, mas também a confiança da comunidade na figura que eles tanto respeitavam. E no meio dessa tempestade, a pequena família de seu Roberto e Dona Rosa estava tremendo, segurando a mão de Sofia, que tentava esconder uma ferida invisível. No dia seguinte, a mudança no comportamento de Sofia tornou-se ainda mais evidente. Cada manhã em Vila Rica Nova sempre começava com o canto animado dos pássaros e o som das vassouras das donas de casa varrendo suas calçadas. Mas para a família de seu Roberto, aquela manhã parecia um caminhar no escuro. Sofia sentou-se no canto da sala, segurando sua mochila escolar. Seus olhos estavam vazios, sem o brilho de sempre. Dona Rosa tentou preparar o café da manhã com pão fresco e um pouco de queijo Minas, mas a garota apenas olhou para o prato sem tocar na comida. Seu Roberto ficou ao lado da mesa, observando a filha com o coração apertado. Havia uma luta dentro dele entre o desejo de deixar Sofia descansar e a obrigação de mandar a filha para a escola. Finalmente, Sofia disse lentamente que não conseguia ir para a escola. Sua voz estava rouca, como se segurasse algo que apertava seu peito desde a noite anterior. Dona Rosa se aproximou e afagou as costas da filha. O homem, geralmente forte, ficou em silêncio. Ele percebeu que a mudança de Sofia não era mais apenas cansaço ou pressão dos estudos.
Havia algo muito maior, algo que abalou a coragem da adolescente até torná-la frágil. Os vizinhos começaram a notar a situação da família. A comunidade de Vila Rica Nova era muito unida. Quando uma criança mudava de atitude de repente, a notícia se espalhava sutilmente de casa em casa. Mas como Dona Rosa e seu Roberto eram conhecidos como um casal que prezava a honra da família, os vizinhos não perguntavam diretamente. Eles apenas olhavam de longe com uma expressão de preocupação. Por um lado, essa atenção fazia a família sentir que não estava sozinha, mas por outro, aumentava a pressão dentro de casa. Seu Roberto não queria que os boatos crescessem antes que eles tivessem clareza. Naquela tarde, a casa ficou ainda mais silenciosa. Sofia sentou-se perto da janela, observando a jabuticabeira que crescia no quintal. Dona Rosa sentou-se não muito longe, costurando um pano rasgado, mas seus pensamentos não estavam na costura. De vez em quando, ela olhava para Sofia, esperando encontrar um brilho de coragem nos olhos da filha. Quando não encontrava, seu coração se partia. Ela se sentia um fracasso por não ter protegido sua única filha de algo que ela não imaginava que pudesse surgir de um lugar que deveria ser seguro. Ao entardecer, quando o céu começou a ficar avermelhado, seu Roberto voltou do trabalho mais cedo. Ele geralmente voltava à noite, mas desde o incidente, pedia permissão para ficar mais tempo em casa. Depois de lavar o rosto no tanque dos fundos, sentou-se com a esposa na sala de estar. Sofia estava no quarto, trancada, dizendo que queria dormir. Seu Roberto expressou a angústia que sentia. Disse que a mudança de Sofia era um sinal de que o problema que enfrentavam não era trivial. Dona Rosa concordou com a cabeça, os olhos marejados. Ela contou que Sofia acordara várias vezes no meio da noite, ofegante. A garota apenas abraçava a mãe com força, incapaz de dizer uma palavra. O medo era tão forte que fazia seu corpo tremer. A conversa deles foi interrompida quando os sinos da igreja matriz soaram, marcando as 6 horas. O som geralmente trazia paz, mas desta vez fez os dois se sentirem ainda mais pesados, pois sabiam que o tempo passava enquanto o problema se complicava. Depois de fazer uma breve oração, seu Roberto decidiu falar com Sofia novamente. Ele bateu suavemente na porta do quarto e sentou-se ao lado da cama da filha. Com uma voz baixa e cheia de carinho, ele disse que acontecesse o que acontecesse, a família sempre a protegeria. Sofia ouviu sem olhar para o pai. Mas pela forma como respirou fundo, ficou claro que ela estava tentando reunir coragem. Minutos depois, Sofia disse que não conseguia estar na escola. Tinha medo de encontrar alguém. Aquelas palavras fizeram seu Roberto sentir uma mistura de raiva e tristeza. Ele segurou a mão de Sofia com cuidado. Disse que ninguém tinha o direito de fazê-la se sentir ameaçada. No entanto, para Sofia, essa declaração só trouxe mais lágrimas. Ela se sentia presa em um medo que não conseguia explicar completamente. Lá fora, o dia escurecia. As luzes dos postes da rua se acenderam, refletindo um brilho amarelado no chão levemente úmido. O cheiro de terra molhada após o crepúsculo enchia o ar, trazendo tranquilidade para alguns. Mas não o suficiente para acalmar os corações desta família. Dona Rosa preparou um chá de camomila e convidou Sofia para se sentar na sala. Elas se sentaram perto uma da outra, e a garota finalmente começou a se abrir. Ela contou que ultimamente vinha sendo chamada para a sala do diretor. Era chamada durante o horário de aula. A situação dentro da sala a deixava com medo, fazia-a sentir que não conseguia respirar livremente. Sofia não contou tudo em detalhes, mas foi o suficiente para deixar seus pais em um longo silêncio. Dona Rosa chorou. Sentiu-se devastada ao ouvir que sua filha passou por algo que não deveria. Seu Roberto abaixou a cabeça e cobriu o rosto com as mãos. Ambos os pais sentiram um desespero e uma raiva que apertavam seus peitos. Ficaram sentados por muito tempo sem dizer nada. Apenas o tic-tac do relógio de parede e o som do vento noturno farfalhando as folhas da grande figueira em frente à casa podiam ser ouvidos. Naquela noite, seu Roberto e Dona Rosa se entreolharam e entenderam que não havia outra opção a não ser pedir ajuda às autoridades.
Eles não pensavam mais nos olhares dos vizinhos ou nos comentários das pessoas. Eles só queriam salvar sua filha de um medo que se aprofundava cada vez mais. Concordaram em registrar um boletim de ocorrência na delegacia de polícia civil. A decisão não foi fácil. Mas eles perceberam que o silêncio apenas daria espaço para a injustiça continuar. Horas antes, Dona Rosa encontrara Sofia sentada em frente à sua pequena penteadeira no quarto. A garota segurava um pente sem mover a mão. Seu rosto refletia uma tristeza profunda. Dona Rosa se aproximou e a abraçou. Sofia disse que sentia vergonha. Sentia-se culpada, embora não tivesse feito nada. Sentia como se o mundo tivesse fechado as portas para ela. Dona Rosa a acalmou com uma voz cheia de amor. Disse que a vergonha não deveria estar no coração de uma criança que só queria estudar sem ser perturbada. Na manhã seguinte, quando o sol mal havia surgido sobre os telhados coloniais, a família se preparou para ir à delegacia. Sofia caminhava entre os pais com passos pequenos. Seu rosto estava pálido, mas havia um pouco de determinação em seus olhos. Embora seu coração ainda estivesse cheio de medo, ela sabia que não estava mais sozinha. Seus pais estavam ao seu lado, prontos para enfrentar qualquer coisa. Naquele dia, a escola parecia mais agitada do que o normal. Os corredores, geralmente cheios de risadas, agora estavam repletos de olhares cautelosos. Alguns professores andavam rápido, segurando pilhas de papéis, como se não quisessem ficar muito tempo em um só lugar. Os alunos trocavam olhares e abaixavam a cabeça. Havia um constrangimento que pairava sobre a atmosfera escolar. Ninguém mencionava em voz alta o que estava acontecendo, mas todos sentiam a sombra espessa sobre suas cabeças. Quando uma notícia circula sem explicação, a preocupação surge e corrói o coração de muitas pessoas. Na sala dos professores, vários educadores sentavam-se com expressões tensas. Tentavam corrigir as tarefas dos alunos, mas suas mãos pareciam inquietas. Não havia conversas animadas sobre as atividades escolares. Não havia as piadas leves que geralmente surgiam durante o intervalo. O que se ouvia era apenas o som monótono do ventilador de teto. Em um canto da sala, alguns professores se entreolhavam sem dizer nada, mostrando uma preocupação que não conseguiam expressar. Enquanto isso, o diretor Heitor Guzmão tentava agir normalmente. Entrou em sua sala com passos lentos, tentando manter uma atitude calma diante dos funcionários e alunos. No entanto, essa calma parecia uma máscara frágil. Em algumas ocasiões, professores viram Heitor parar por um momento no meio do corredor, respirando fundo. Seu rosto estava pálido e seus olhos pareciam cansados. Talvez ele percebesse que os boatos não seriam fáceis de parar apenas com palavras de negação. Durante a tarde, a atmosfera tornou-se ainda mais pesada. O vice-diretor, Renato Matos, foi visto conversando com alguns professores no canto da sala de reuniões. Seu tom de voz era baixo. Sua mão esquerda esfregava o queixo repetidamente. Mas toda vez que alguém passava, a conversa parava. Renato era conhecido como alguém que raramente mostrava seus sentimentos. No entanto, desta vez, as rugas em sua testa pareciam mais profundas do que o normal. Ele guardava algo que tornava seus passos pesados. Na biblioteca, alguns alunos discutiam a gravação que circulava. Eles não sabiam se era verdadeira ou não, mas a curiosidade os fazia sussurrar, olhando de vez em quando para a porta. Algumas alunas pareciam ansiosas, segurando suas mochilas com força, como se precisassem de proteção. Um aluno do terceiro ano, Lucas Almeida, sentou-se na mesa mais distante, olhando para o chão. Ele era um aluno de poucas palavras, mas seus olhos guardavam muitas perguntas. Em seu coração surgiu um sentimento de culpa que ele não esperava. Ele tinha visto algo estranho alguns meses antes, mas não ousou falar por medo de ser considerado um encrenqueiro. Esse sentimento de culpa agora o assombrava. No final da tarde, quando as aulas estavam prestes a terminar, a escola ficou ainda mais silenciosa. Os professores esperavam o sinal com rostos impacientes. Queriam sair logo da escola, mas também tinham medo de enfrentar as perguntas das pessoas lá fora.
Alguns professores que geralmente saíam mais tarde, agora arrumavam suas coisas apressadamente. Professora Célia, a regente de Sofia, sentou-se em silêncio em sua mesa. Suas mãos seguravam uma caneta, tremendo. Ela olhou pela janela, observando os alunos caminhando apressadamente em direção ao portão. Em seu coração, Célia se culpava. Sentia que deveria ter visto os sinais mais cedo. Ela era professora há anos, conhecia os padrões de mudança de comportamento dos alunos, mas só agora percebia a ansiedade de Sofia nos últimos meses. Seu coração estava cheio de arrependimento. Ela amava Sofia como se fosse sua própria filha. No entanto, seu medo da atmosfera da escola a fez ficar em silêncio. Agora, esse silêncio era extremamente doloroso. Quando o sinal tocou, os alunos saíram de suas salas como de costume, mas seus passos não eram tão alegres quanto antes. Eles caminhavam rapidamente em direção ao portão. Alguns olhavam de longe para a sala do diretor. A sala parecia vazia, mas ainda assim causava uma sensação de desconforto. Como se houvesse algo que eles não quisessem se aproximar. Os olhares dos alunos estavam cheios de uma mistura de curiosidade e ansiedade. Fora do portão, os vendedores de lanches que costumavam chamar os alunos agora apenas se sentavam, olhando ao redor com expressões confusas. Eles não entendiam o que realmente estava acontecendo, mas sentiam a mudança incomum na atmosfera. Ouviam os sussurros dos alunos sobre a gravação. Viam alguns pais esperando seus filhos com rostos ansiosos. Os vendedores estavam preocupados que essa situação afetasse sua renda. Mas estavam ainda mais preocupados com a possibilidade de a escola se dividir. Enquanto isso, na casa de Sofia, seu Roberto e Dona Rosa preparavam tudo para o dia seguinte. Eles planejavam ir à delegacia de polícia civil para fazer um boletim de ocorrência oficial. A decisão não foi fácil para eles. Em sua cultura, levar problemas familiares para as autoridades era considerado um passo enorme. No entanto, o medo de ver a condição de sua filha superou a hesitação que geralmente os detinha. Eles concordaram que a verdade deveria ser buscada, mesmo que o caminho fosse cheio de espinhos. Naquela noite, Sofia tentou dormir, mas acordou várias vezes ofegante. Dona Rosa sentou-se ao seu lado, acariciando seus cabelos. Ela tentava se fortalecer, embora seu coração estivesse cheio de ansiedade. Não queria que Sofia se sentisse sozinha. Prometeu a si mesma que acontecesse o que acontecesse, ela protegeria sua filha. Seu Roberto estava na sala de estar, olhando para um pequeno arquivo com anotações que ele havia escrito para garantir que todas as informações fossem transmitidas corretamente ao fazer o boletim. Suas mãos tremiam ao segurar o arquivo. Ele nunca imaginou que passaria por dias como estes. Quando o relógio se aproximava da meia-noite, o som dos grilos parecia mais alto do que o normal. As luzes das casas vizinhas começaram a se apagar uma por uma. Apenas a pequena casa da família de seu Roberto permanecia acesa. Eles não estavam conversando, mas o silêncio os unia na mesma determinação. Perceberam que o passo que dariam amanhã não era pequeno. Esse passo poderia revelar algo que muitas pessoas vinham escondendo. Eles não sabiam o que aconteceria depois. Mas tinham certeza de que, por Sofia, eles tinham que seguir em frente. Na manhã seguinte, o passo da família de seu Roberto em direção à delegacia de polícia civil de Vila Rica Nova se tornou o início de uma longa jornada que eles nunca haviam imaginado. A manhã estava úmida. Uma névoa fina ainda pairava entre os bambuzais que margeavam a estrada de terra. A família caminhou até uma pequena van que os levaria à cidade. Sofia sentou-se entre os pais, olhando pela janela com um olhar vazio. Seu Roberto segurava os joelhos com as mãos que tremiam levemente. Dona Rosa abraçava uma pequena bolsa com documentos prendendo a respiração. Ao chegarem ao pátio da delegacia, seus passos pareceram pesados. A grande porta cinza parecia um muro alto que separava suas vidas antigas da nova realidade que teriam que enfrentar. Mas eles sabiam que esse passo não poderia ser adiado. Lentamente entraram na sala de atendimento. Um jovem policial os recebeu educadamente.
Ele os convidou a sentar e chamou um colega da delegacia especializada de atendimento à mulher. Não demorou muito para que o delegado Bruno Valente se aproximasse. Ele era uma figura experiente, com um rosto firme, mas caloroso. Sua maneira de falar mansa fez a família se sentir um pouco aliviada. O delegado Bruno os convidou para uma sala mais tranquila para que a conversa pudesse ocorrer sem interrupções. Seu Roberto começou a falar em voz baixa. Ele descreveu a mudança em sua filha, como Sofia de repente se tornou quieta e medrosa. Dona Rosa acrescentou que Sofia tinha dificuldade para dormir e frequentemente acordava chorando. O delegado Bruno ouviu sem interromper, anotando cada informação cuidadosamente. Sofia sentou-se com a cabeça baixa, as mãos se apertando nervosamente. Mas quando o delegado Bruno perguntou com uma voz gentil, a garota finalmente começou a falar. Embora sua voz fosse quase inaudível, Sofia contou sobre as convocações para a sala do diretor. Sentiu-se pressionada naquela sala. O incidente a deixou com medo de voltar para a escola. Ela não explicou todos os detalhes, ainda presa na sombra da ansiedade. No entanto, suas palavras foram suficientes para pintar um quadro de algo que não deveria acontecer a uma aluna que só queria estudar em paz. O delegado Bruno assentiu lentamente. Ele percebeu que este não era um caso simples. Após ouvir atentamente, explicou que o processo seguinte exigiria firmeza. Um boletim de ocorrência oficial precisava ser feito para que a investigação pudesse começar. Seu Roberto assinou os papéis. Sua mão tremia. Ele não estava acostumado a lidar com a lei. Mas desta vez ele teve que fazer isso pela segurança de sua filha. Quando a assinatura foi feita, a jornada deles entrou em uma nova fase cheia de incertezas. Assim que o boletim foi registrado, a equipe de investigação se dirigiu à escola. Eles agiram rapidamente, entendendo que cada dia que passava poderia apagar vestígios importantes. No entanto, ao chegarem ao Colégio Estadual Barão de Vila Rica, a atmosfera os surpreendeu. O diretor Heitor Guzmão os recebeu com um sorriso fino e indecifrável. Ele os convidou para a sala de reuniões sem mostrar forte objeção. No entanto, sua atitude parecia calma demais para alguém enfrentando uma acusação séria. Vários professores foram chamados para prestar depoimento. Eles se sentaram em fila com rostos tensos. Quando os investigadores começaram a questioná-los, suas respostas soaram semelhantes. Ninguém testemunhou o incidente. Ninguém sabia detalhes, ninguém podia fornecer informações significativas. As respostas se repetiam no mesmo padrão, como se toda a escola estivesse cheia de pessoas que perderam a memória ao mesmo tempo. O delegado Bruno observou a mudança na expressão de cada professor. Ele percebeu que o medo os dominava. A atmosfera da escola parecia assombrada por uma grande sombra que silenciava a todos. Os professores olhavam para a janela, para o chão ou para papéis em branco. Ninguém ousava olhar diretamente nos olhos dos investigadores. Alguns até imploraram para que as perguntas parassem, com medo de falar algo errado. Quando os investigadores saíram da sala, o corredor da escola pareceu mais silencioso do que antes. Uma professora, Amanda Lima, caminhou lentamente em direção à biblioteca após o interrogatório. Seu rosto estava pálido. Ela segurava um caderno com as mãos trêmulas. Amanda era uma professora contratada, lecionando há apenas 1 ano. Ela já havia sentido a pressão de seus superiores, mas sempre optou por ficar em silêncio por medo de perder o emprego. Quando viu a equipe de investigação chegar, seu coração disparou. Ela queria falar, mas o medo a impediu. Ela escolheu sentar-se em um banco perto da janela, olhando para o pátio da escola enquanto engolia a culpa que apertava seu peito. Do outro lado da escola, a professora Célia sentia seu coração ainda mais pesado. Ela sabia que a mudança de Sofia já vinha acontecendo há muito tempo. Ela honestamente observou o comportamento de sua aluna nas últimas semanas. No entanto, ela escolheu ficar em silêncio por não ousar desafiar seu superior. Agora, esse silêncio a fazia se sentir ainda menor. Ela desejava poder ter dito mais durante o interrogatório. Mas quando o investigador olhou para ela, sua língua pareceu travar,
O medo a aprisionou em um momento crucial. Quando a equipe de investigação pediu as gravações das câmeras de segurança, a escola alegou que o sistema estava com problemas técnicos. Eles afirmaram que as gravações dos últimos dias não foram salvas. A explicação foi dada em um tom calmo, mas a falta de clareza era gritante. O técnico da escola que os acompanhava não conseguiu dar uma resposta firme. Os investigadores anotaram todas as declarações com rostos sérios. A atitude fechada que envolvia a escola só tornava o caso mais suspeito. Bima Pracoso, agora chamado Lucas Almeida no contexto brasileiro, estava parado no canto de um corredor. Seu rosto estava tenso. Ele queria falar sobre o que tinha visto. No entanto, os passos firmes da polícia fizeram sua coragem desaparecer. Ele queria se adiantar, mas o medo o paralisou. Quando os investigadores saíram da escola, perceberam que esta jornada não seria fácil. O muro que bloqueava a verdade era mais forte do que eles imaginavam. Havia uma força invisível que fazia as pessoas escolherem o silêncio. E era esse silêncio que fazia Sofia afundar ainda mais na sombra do medo. O delegado Bruno parou por um momento em frente ao portão da escola. Ele olhou para o prédio com um olhar questionador. Ele entendeu que este não era apenas um boletim de ocorrência comum. Havia algo muito maior escondido por trás do silêncio daquela escola. Na manhã seguinte, a Delegacia de Polícia Civil entrou em contato com a família de seu Roberto para os próximos passos da investigação. Sofia acordou mais cedo que o habitual. A garota sentou-se na beira da cama, segurando o cobertor. Dona Rosa entrou em seu quarto com passos lentos. Ela trouxe um copo de água morna e o colocou na mesa. Seu Roberto esperava na sala, lendo uma mensagem que acabará de receber do investigador. A mensagem pedia que a família comparecesse para procedimentos adicionais. Seu coração bateu mais forte. Ele sabia que esta jornada estava se afastando cada vez mais do conforto. Mas ele não queria ver sua filha afundada em um medo sem fim. Ao chegarem à delegacia, o delegado Bruno Valente já os esperava. Ele os cumprimentou em um tom gentil e os convidou para uma sala de consultoria. A sala era simples, com uma mesa de madeira um tanto gasta e duas cadeiras ao lado de uma pequena janela. No entanto, a atmosfera da sala parecia segura para Sofia. O delegado Bruno explicou que a polícia precisava solicitar um exame médico de uma instituição independente, o Instituto Médico Legal. Este exame era necessário para ver se havia algum sinal físico que apoiasse o relatório. Ele disse isso com cuidado para não aumentar a ansiedade da família. Sofia ficou em silêncio. Dona Rosa olhou para a garota com os olhos começando a marejar. Seu Roberto afagou a cabeça da filha, tentando dar-lhe força. Eles entenderam que este passo era difícil, mas importante para fornecer um quadro claro aos investigadores. Quando o exame foi realizado no centro de saúde, a atmosfera ficou ainda mais tensa. Sofia entrou na sala acompanhada por uma profissional de saúde. A porta se fechou. Dona Rosa esperou no corredor, segurando sua pequena bolsa. Ela olhava repetidamente para a porta da sala com um sentimento de ansiedade. Seu Roberto estava parado não muito longe, segurando seu chapéu de pano, contendo a tensão dentro de si. Ele sentia raiva e tristeza ao mesmo tempo. Como pai, ele queria proteger sua filha de situações como esta. Mas agora ele só podia esperar, esperando que tudo corresse bem. Após algum tempo, Sofia saiu da sala com o rosto pálido. A profissional de saúde deu uma breve explicação ao investigador e entregou os documentos necessários. O delegado Bruno recebeu os documentos com uma expressão séria. Ele informou que os resultados completos seriam enviados mais tarde. A família deixou a instalação médica com passos lentos. As ruas da cidade pareciam movimentadas, mas para eles, o mundo parecia silencioso. Eles só queriam voltar para casa e se acalmar. Naquela tarde, uma chuva lenta caiu sobre Vila Rica Nova. A água pingava do telhado e caía na terra que começava a amolecer. A família sentou-se junta na sala de estar. Ninguém falou. Eles tentaram acalmar seus corações enquanto esperavam notícias dos investigadores.
O som da chuva aliviou um pouco a ansiedade. Mas por trás daquela calma, havia um medo que ainda prendia suas mentes. Os resultados do exame médico finalmente chegaram à delegacia, e o delegado Bruno contatou a família. Ele explicou que os resultados iniciais não mostraram evidências físicas fortes o suficiente para concluir uma ação direta. No entanto, ele também enfatizou que a condição psicológica de Sofia e o relatório da família continuavam sendo considerações importantes. Ele pediu à família que permanecesse calma, pois a investigação continuaria. Seu Roberto recebeu a notícia com um rosto pesado. Dona Rosa abaixou a cabeça, enxugando os olhos. Ela estava certa de que um dia haveria uma pequena fresta que abriria caminho para a coragem de alguém falar. Sofia passou aquela noite olhando a chuva da janela do quarto. Ela ouviu o som dos respingos no quintal. Lembrou-se dos momentos simples com suas amigas, quando a vida parecia leve e sem ansiedade. Ela desejava poder voltar àqueles dias. Mas também entendia que a coragem não surge do conforto. A coragem surge quando alguém escolhe se levantar, mesmo que seu coração ainda trema. A noite se aprofundou quando Dona Rosa entrou no quarto de Sofia. Ela se sentou ao lado da filha, acariciando seus cabelos. Disse que na vida sempre há fases escuras. Mas, desde que não se caminhe sozinho, essa fase pode ser superada. Sofia fechou os olhos e absorveu as palavras da mãe. Sentiu um calor que tornou seu coração um pouco mais leve. Do lado de fora da janela, o som da chuva diminuiu lentamente. Aquela noite se tornou um pequeno ponto que marcou que a jornada deles havia acabado de entrar em um capítulo mais profundo. 3 dias após o registro da ocorrência, a atmosfera no Colégio Estadual Barão de Vila Rica estava ainda mais carregada de uma pressão sufocante. Quando o sol mal despontava por trás das árvores de mogno no pátio da escola, alguns alunos já estavam em frente ao portão. Seus olhares eram ansiosos. Eles sussurravam, olhando para cada canto como se temessem que ouvidos estranhos estivessem escutando. Algumas alunas seguravam suas mochilas com força, enquanto os alunos caminhavam rapidamente para suas salas. Não havia a alegria que normalmente coloria as manhãs na escola. Tudo parecia envolto em um círculo de ansiedade. Na sala dos professores, a atmosfera era muito mais pesada. Os professores sentavam-se com os corpos rígidos. Um professor de matemática, geralmente enérgico, agora olhava para sua mesa. Outro professor fechou seu livro de planejamento de aulas sem realmente ver o conteúdo. A sala parecia fria, apesar do ventilador girando. Não havia conversas significativas, o silêncio prendia a todos, como se uma grande sombra pairasse sobre suas cabeças. Quando a primeira aula estava prestes a começar, 2 policiais uniformizados entraram no portão da escola. Ambos usavam uniformes completos e tinham expressões sérias. Eles vieram para continuar o interrogatório de funcionários e professores. Mas assim que entraram, toda a atmosfera da escola ficou em silêncio. Ninguém ousava falar. Alguns alunos pararam de conversar. Os professores se entreolharam por um momento e depois desviaram o olhar. O diretor Heitor Guzmão saiu de sua sala com passos lentos e uma expressão de ansiedade difícil de esconder. Ele ofereceu a sala de reuniões para os policiais continuarem o interrogatório. Sua voz soava monótona e não tão forte quanto o habitual. Ele tentou mostrar uma atitude cooperativa, mas a maneira como segurava uma pasta em suas mãos fazia seus gestos parecerem tensos. Os policiais começaram a chamar alguns professores para depor. No entanto, como no dia anterior, quase todas as respostas soavam iguais. Não sei, não vi, não ouvi, não há testemunhas. Os professores pareciam pessoas que haviam perdido a capacidade de falar a verdade. O medo selou suas bocas. Os policiais anotaram cada resposta com rostos cada vez mais sombrios. Eles sentiam que algo estava estranho. A atmosfera da escola parecia ter um muro invisível, protegendo algo que não era visto, mas era forte. Enquanto isso, professora Célia sentou-se na biblioteca. Ela encostou a cabeça na lateral de uma estante de livros e fechou os olhos. Seu coração estava inquieto.
Ela queria falar com os policiais, mas não tinha certeza do quão longe poderia revelar o que tinha visto. Ela se lembrou do dia em que Sofia chegou com os olhos vermelhos. Ela realmente percebeu que algo estava errado. Mas quando estava prestes a perguntar mais, a imagem da figura severa do diretor a fez ficar em silêncio. Ela tinha medo de perder o emprego. Tinha medo de enfrentar a pressão de cima. Agora, esse arrependimento se acumulava em seu peito. Outra professora, Amanda Lima, caminhou em direção à sala de informática carregando algumas folhas de papel. Mas seus passos eram vacilantes. Ela suspirou profundamente. Uma vez ela passou em frente à sala do diretor à tarde e viu a mesma aluna sair com o rosto pálido. Mas ela escolheu não pensar muito sobre isso. Ela só queria manter seu contrato de trabalho. Quando os policiais a chamaram, ela sentiu como se todo o seu peito estivesse sendo espremido. Mas o medo ainda era mais forte que a coragem. Os policiais então pediram ao pessoal técnico da escola para mostrar a sala de controle das câmeras de segurança. A sala ficava no final de um corredor dos fundos, raramente usado pelos alunos. Quando a porta foi aberta, um ar úmido foi sentido lá dentro. Havia alguns dispositivos de armazenamento de computador antigos e cabos pendurados. Os policiais pediram acesso total a todas as gravações. Mas o pessoal técnico disse que o dispositivo de armazenamento havia sido substituído algumas semanas antes e que os dados antigos não podiam ser recuperados. A explicação soou forçada, sem convicção. Os policiais a notaram com uma expressão de insatisfação. Por outro lado, alguns alunos começaram a se cansar da atmosfera incerta. Lucas Almeida sentou-se na última carteira da sua turma do terceiro ano. Ele batucava na mesa lentamente, tentando se acalmar. Ele se lembrou do momento em que viu Sofia sendo chamada. Ele viu a maneira como a garota saiu da sala com passos vacilantes. Ele percebeu que algo estava errado. Mas ele escolheu ficar em silêncio. Ele se sentiu culpado. Seu silêncio fez Sofia afundar ainda mais na sombra da escuridão, mas seu coração ainda não era forte o suficiente para falar. Enquanto isso, na casa da família, todos esperavam notícias da polícia com corações pesados. Sofia sentou-se no terraço, abraçando seu gato de estimação. Os olhos da garota pareciam cansados, mas um pouco mais calmos. Perto do anoitecer, o delegado Bruno ligou para a família. Ele disse que a escola ainda não havia fornecido informações significativas. No entanto, ele afirmou que a investigação não pararia. Ele pediu à família que fosse paciente e não hesitasse em contatá-lo se Sofia precisasse de apoio adicional. Sua voz trouxe um pouco de calma para a família, que percebeu que, embora a jornada não fosse fácil, ainda havia pessoas tentando manter a justiça. Naquela noite, a vila de Vila Rica Nova parecia mais silenciosa do que o habitual. Poucos veículos passavam, e a maioria das casas já havia apagado parte de suas luzes. O vento noturno trazia o cheiro de terra úmida. Na escola, naquela noite, o guarda noturno, seu Carlinhos, caminhava pelo pátio com uma lanterna. Ele olhou para o longo corredor que levava à sala do diretor. Lembrou-se de algumas histórias que circulavam silenciosamente. Ele já tinha visto a luz daquela sala acesa até tarde da noite. Embora não houvesse atividades oficiais, ele não entendia. Ele apenas fazia seu trabalho. Mas naquela noite seus passos pareciam mais pesados. Havia uma vaga sensação de que algo errado na escola já acontecia há muito tempo. Quando ele trancou o portão, olhou para o prédio da escola que parecia escuro. Ele suspirou profundamente. Ele não sabia o que realmente estava acontecendo. Mas sentia que aquela noite era o ponto de partida para uma mudança mais profunda. A atmosfera da escola parecia prender a respiração, esperando que alguém corajoso quebrasse o silêncio. Aquele terceiro dia terminou sem respostas, mas a sombra da verdade começou a se mover lentamente por trás do muro do silêncio. Embora o progresso ainda fosse lento, a investigação não estava mais parada. Havia algo mudando lentamente, como o solo rachando sob a pressão da água que flui continuamente. O silêncio estava começando a mostrar seus limites.
E dentro desses limites, uma pequena voz logo surgiria, trazendo esperança para muitos. O dia seguinte começou com notícias que tornaram o trabalho dos investigadores ainda mais difícil. Naquela manhã, o ar em Minas Gerais parecia mais frio do que o habitual. Nuvens finas pairavam sobre a estrada que levava à delegacia. As pessoas passavam apressadamente, cada uma com sua rotina, sem saber que em uma certa sala, uma investigação cada vez mais complexa estava em andamento. O delegado Bruno chegou mais cedo que o normal. Ele verificou os relatórios que chegaram desde a noite anterior, mas a sombra da verdade começou a se mover lentamente por trás do muro do silêncio. Embora o progresso ainda fosse lento, a investigação não estava mais parada. Havia algo mudando lentamente, como o solo rachando sob a pressão da água que flui continuamente. O silêncio estava começando a mostrar seus limites. Dentro desses limites, uma pequena voz logo surgiria, trazendo esperança para muitos. A equipe ouviu com expressões sérias. Eles perceberam que o tempo era tanto um inimigo quanto um teste. Na escola, Sofia assistia às aulas de casa porque sua condição ainda era instável. Ela sentou-se em seu quarto, olhando para os livros didáticos, mas sua mente vagava para a escola que agora estava cheia de tensão. Ela sentia falta dos dias em que podia andar pelos corredores sem medo. Sentia falta do som das risadas de seus amigos. Mas agora a imagem da sala do diretor a fazia tremer. Ela abraçou os joelhos e respirou lentamente. Dona Rosa entrou no quarto com um copo de leite morno. Ela sorriu gentilmente, tentando afastar a ansiedade. Disse a Sofia para descansar se sua mente estivesse cansada. Sofia assentiu e tentou sorrir, embora seus lábios tremessem um pouco. Ela apreciava muito a atenção de sua mãe. Cada pequeno toque lhe dava nova força, embora não pudesse apagar todo o trauma. Enquanto isso, no Colégio Estadual Barão de Vila Rica, os professores foram chamados novamente para fornecer depoimentos adicionais. Uma delas era Amanda Lima. Ela caminhou em direção à sala de reuniões com passos hesitantes. Seu rosto estava pálido. Ela sentia seu corpo mais frio que o ar da manhã. Ao entrar na sala, viu 2 policiais sentados esperando. Eles a cumprimentaram amigavelmente, mas seu estômago ainda estava apertado. Os policiais perguntaram várias coisas sobre o ambiente escolar e os hábitos do diretor Heitor Guzmão. Amanda tentou responder com cuidado, mas ficou novamente presa no silêncio quando as perguntas começaram a tocar em coisas que ela tinha visto. Ela baixou a cabeça, suas mãos tremiam. Os policiais tentaram convencê-la de que qualquer informação, por menor que fosse, era muito significativa. No entanto, o medo de perder o emprego ainda era muito forte nela. Ela pediu tempo para pensar. Os policiais entenderam e encerraram o interrogatório com uma nota em aberto. Renato Matos, o vice-diretor, também foi chamado para um interrogatório de acompanhamento. Ele entrou na sala com o rosto tenso. Sentou-se com as costas retas. Os policiais começaram a perguntar sobre as gravações das câmeras que haviam desaparecido e sobre sua responsabilidade pelo sistema de segurança da escola. Renato respondeu o melhor que pôde. Mas quando os policiais perguntaram se ele já tinha ouvido rumores sobre o comportamento de seu superior, seu rosto mudou. Ele respirou fundo. Havia uma luta que ele dificilmente conseguia esconder. Em seu coração, Renato guardava uma velha história que nunca havia contado a ninguém. Ele se lembrou do dia em que uma jovem professora veio até ele com lágrimas contidas. A professora confessou que se sentia pressionada. Renato queria ajudar, mas o medo da posição do diretor o fez ficar em silêncio. Isso aconteceu há alguns anos. Agora, essa história ressurgia, assombrando sua consciência. Mas ele ainda escolheu ficar em silêncio. O medo fechou a porta para sua coragem. Enquanto isso, em outra sala, os policiais interrogavam o guarda noturno, seu Carlinhos. O homem sentou-se segurando seu chapéu. Ele explicou que às vezes via o diretor trabalhando até tarde da noite. No entanto, ele não via nada muito suspeito porque mantinha distância e não queria interferir em assuntos internos. Os policiais anotaram.
Embora o depoimento não fornecesse respostas, eles sentiram que o homem idoso era honesto. Ele simplesmente não sabia muito. Os policiais então pediram permissão para entrar novamente na sala de controle das câmeras. Eles verificaram os cabos, dispositivos de armazenamento e computadores antigos. Um dos técnicos da polícia examinou minuciosamente e descobriu que vários componentes haviam sido substituídos por dispositivos novos e menores. No entanto, não havia registro oficial da substituição. Essa descoberta tornou os policiais ainda mais convencidos de que havia um esforço deliberado para apagar os rastros. Eles fotografaram todos os dispositivos e levaram alguns componentes para serem examinados no laboratório digital. Na escola, os alunos sentiram uma mudança que não conseguiam explicar. Durante o intervalo, eles se reuniram no pátio sem muita conversa. Alguns olhavam de longe para a sala do diretor. Uma aluna do primeiro ano chamada Tânia caminhava segurando um livro. Ela viu os rostos de alguns amigos que pareciam assustados. Tânia perguntou se eles sabiam de algo. Um de seus amigos balançou a cabeça. Mas o olhar em seus olhos mostrava que ele estava escondendo ansiedade. Tânia sentiu que havia algo maior do que apenas um boato. Lucas Almeida caminhou em direção à biblioteca de cabeça baixa. Ele se sentou em uma mesa nos fundos e abriu um livro. Mas sua mente não estava focada. Em seu coração, surgiu o desejo de falar. Ele se sentiu culpado por ter visto algo estranho há algum tempo e permanecido em silêncio. Mas a sombra da ameaça fez sua coragem desmoronar. Ele fechou os olhos e bateu levemente na mesa com a ponta dos dedos. Sentiu um pequeno impulso para mudar, mas ainda não conseguiu dar o passo. Durante a tarde, os investigadores voltaram à escola. Eles pediram à direção que fornecesse uma lista dos nomes dos alunos que haviam sido chamados à sala do diretor nos últimos 6 meses. Heitor a entregou com uma atitude relutante. A lista mostrava vários nomes, incluindo o de Sofia. Os policiais notaram que vários outros nomes também mostravam mudanças de comportamento na escola. Isso abriu um novo caminho para a investigação. Perto do final da tarde, o delegado Bruno recebeu um relatório da equipe técnica informando que alguns arquivos dos dispositivos da escola mostravam sinais de armazenamento manual incomum. Essa descoberta o convenceu ainda mais de que alguém estava deliberadamente obstruindo a investigação. Ele marcou uma reunião com todos os investigadores para planejar os próximos passos. Eles concordaram em expandir os interrogatórios e procurar testemunhas que talvez não estivessem diretamente ligadas ao ambiente escolar. No meio da discussão, um policial júnior entrou trazendo notícias de outro pai de aluno que alegou ter preocupações semelhantes. O delegado Bruno pediu à equipe que contatasse a família. Embora ainda não estivesse claro, este pequeno relatório poderia abrir a porta para a coragem de outros alunos. Naquela tarde, Sofia sentou-se com seus pais em frente à casa. A luz do crepúsculo refletia uma cor dourada no quintal. Dona Rosa segurou a mão de Sofia enquanto falava de sua esperança de que um dia a garota pudesse sorrir novamente. Sofia ouviu com os olhos marejados. Ela baixou a cabeça e se apoiou no ombro da mãe. Seu Roberto sentou-se ao lado deles. Ele sentiu o peso em seu peito diminuir um pouco ao ver sua família permanecer unida. A noite caiu lentamente. As luzes da rua começaram a acender. À distância, ouvia-se o som de crianças brincando. Sofia olhou para o céu noturno e respirou fundo. Ela sentiu que, embora a jornada ainda fosse longa, ela já havia dado o primeiro passo. No silêncio suave da noite de Vila Rica Nova, ela rezou para que o dia seguinte trouxesse um pouco de coragem para si mesma e para quem quer que estivesse guardando a verdade em seu coração. Naquele dia, a investigação tomou um novo rumo que ninguém esperava. A manhã em Vila Rica Nova começou com o orvalho grudado nas folhas de coqueiro nos quintais dos moradores. O ar fresco entrava pelas frestas das janelas, criando uma atmosfera pacífica. No entanto, essa tranquilidade só era sentida fora da escola. Dentro do ambiente do Colégio Estadual Barão de Vila Rica, a ansiedade era cada vez mais evidente. Os alunos caminhavam apressadamente sem olhar para os lados.
os professores evitavam o contato visual uns com os outros. Não havia as conversas leves de sempre. O longo corredor que levava à área administrativa parecia mais silencioso. Até o som dos passos ecoava como em um corredor vazio. Na delegacia, o delegado Bruno e sua equipe estudavam os resultados dos interrogatórios anteriores. Eles perceberam que quanto mais testemunhas forneciam pequenos detalhes, maior era o quadro que se formava. Naquela manhã, eles receberam informações da equipe digital de que o dispositivo de armazenamento de backup mostrava que havia arquivos que poderiam ter sido transferidos para outro dispositivo. O arquivo não estava no sistema da escola, mas o rastro da transferência ainda permanecia. O delegado Bruno sentiu que essa descoberta era muito importante. Ele reuniu a equipe para realizar interrogatórios de acompanhamento com aqueles que poderiam saber do paradeiro da cópia. Na escola, os investigadores decidiram chamar um faxineiro sênior chamado Seu Armand. Ele trabalhava lá desde a fundação da escola. Seu corpo era magro, mas seu rosto mostrava firmeza. Ao entrar na biblioteca que servia como sala de interrogatório, ele tirou seu chapéu surrado e sentou-se educadamente. Os investigadores perguntaram se ele já tinha visto alguém carregando dispositivos eletrônicos da sala do diretor. Seu Armand olhou para o teto por um momento, como se procurasse uma memória escondida. Após alguns segundos, ele explicou que algumas semanas antes da primeira visita dos investigadores, ele viu um homem que não era professor carregando uma pequena bolsa daquela sala. Ele não sabia quem era o homem. No entanto, ele se lembrava claramente que o homem entrou por volta do crepúsculo. Os investigadores anotaram cada palavra. O depoimento estava alinhado com o relatório do chefe de secretaria. Eles começaram a montar o quadro de que alguém havia levado uma cópia das gravações para fora da escola sem que muitos soubessem. Enquanto isso, os professores se reuniram na sala de reuniões para uma orientação da Secretaria de Educação, que visitava a escola. O representante da secretaria pediu a todos os professores que permanecessem profissionais. Ele enfatizou que o processo de investigação deveria ser respeitado. No entanto, nos corações dos professores, a ansiedade permanecia. Eles sentiam que a educação, que deveria ser um lugar seguro, havia se transformado em um espaço cheio de mistérios. Alguns professores até achavam difícil lecionar porque suas mentes continuavam a divagar sobre a investigação em andamento. Em outro canto, a atmosfera na casa de Sofia parecia diferente. Sofia sentou-se na sala de estar segurando um livro didático. Ela tentou ler, mas sua mente se distraía facilmente. Dona Rosa sentou-se ao seu lado, dobrando roupas. De vez em quando, ela olhava para o rosto da filha, sentia-se um pouco aliviada porque Sofia parecia mais forte. Mesmo quando Sofia contou um pouco sobre seus sentimentos ao conselheiro, ela sentiu que sua filha estava lentamente encontrando o caminho de volta para a força. Seu Roberto saiu de casa em sua pequena motocicleta. Ele voltou a trabalhar, esperando que a investigação corresse bem. Na escola, os investigadores chamaram então uma professora de matemática chamada Yuli. Ela era uma das professoras que raramente se envolvia em atividades fora da sala de aula, mas era conhecida por ser uma professora sensível. Quando ela entrou na sala de interrogatório, segurava um caderno, como se para se acalmar. Os investigadores perguntaram se ela já tinha visto sinais de estresse nos rostos dos alunos ou colegas. Yuli fechou os olhos por um momento antes de responder. Ela disse que algumas alunas já haviam se trancado no banheiro depois de serem chamadas para uma determinada sala. Ela não sabia o que aconteceu, mas sempre sentiu que algo perturbava a paz da escola há muito tempo. O depoimento de Yuli tornou a atmosfera da sala mais pesada. Os investigadores anotaram tudo. Eles perceberam que muitas pequenas histórias estavam há muito tempo escondidas nas vozes dos professores que optaram por ficar em silêncio. Perto do meio-dia, os investigadores foram ao laboratório de informática para verificar alguns equipamentos antigos que não haviam sido examinados antes. Eles encontraram um pequeno computador coberto de poeira. O computador não estava conectado à rede da escola. No entanto, quando foi ligado, mostrou várias pastas com datas que correspondiam aos meses em que as câmeras de gravação ainda estavam ativas.
Eles copiaram todos os dados para exame posterior. Não havia garantia de que os dados estivessem completos, mas a chance de encontrar evidências estava aumentando. Enquanto isso, do lado de fora da sala, os alunos começaram a sentir que a escola estava em um momento crítico. Na cantina, um grupo de alunos sentou-se sem falar. Eles apenas olhavam para o caminho molhado pela chuva da noite anterior. Uma aluna chamada Mira olhou para o prédio da administração. Ela sussurrou para sua amiga ao lado que uma vez viu uma jovem professora chorando em uma sala de aula vazia. Sua amiga assentiu. Eles não ousaram falar mais sobre isso. Mas eles sabiam que a escola guardava uma realidade que nunca foi discutida abertamente. Na tarde, o delegado Bruno e a equipe pediram a um professor considerado próximo a um ex-funcionário da escola chamado Daniel para ir à delegacia. O professor era um homem quieto. Mas ele já foi amigo próximo de Daniel quando Daniel ainda trabalhava na escola como técnico de informática. Sunario foi à delegacia com passos cautelosos. Ele se sentou e esfregou os joelhos frios. Quando os investigadores perguntaram sobre o paradeiro de Daniel, Sunario explicou que Daniel se mudou para outro município após um pequeno desentendimento com o diretor. Ele não explicou os detalhes do desentendimento. Mas ele disse que Daniel uma vez lhe contou que não se sentia à vontade porque se sentia pressionado por alguém. Os investigadores marcaram essa informação. Eles sentiram que Daniel poderia ter informações importantes sobre as gravações das câmeras ou outros dispositivos. Eles pediram a Sunario que fornecesse o último endereço de Daniel. Sunario assentiu e anotou o endereço em um pedaço de papel. Essa nota poderia ser uma das chaves para desvendar o mistério. Enquanto os investigadores continuavam a busca por testemunhas na casa de Sofia, a tarde parecia mais quente. A luz do sol entrava pelas frestas da cortina. Sofia sentou-se no tapete, escrevendo em um pequeno diário que Dona Rosa lhe dera. Ela escreveu sobre coisas simples, sobre as flores no quintal, sobre os pássaros que pousavam na cerca, sobre a esperança de que a escola voltasse a ser um lugar agradável. Seus pais observaram com corações um pouco mais leves. Eles sentiram que sua filha estava começando a encontrar um espaço para respirar. Perto da noite, os investigadores se reuniram novamente na delegacia para compilar o relatório diário. Eles colaram novas notas no grande quadro. O diagrama de relacionamentos entre as testemunhas estava ficando mais claro. Havia um padrão de pressão, um padrão de medo, um padrão de exclusão de evidências. Tudo isso era como um caminho sinuoso que levava os investigadores cada vez mais perto da verdade que estava sendo escondida. O delegado Bruno ficou em frente ao quadro, segurando uma caneta. Ele sentiu que a direção da investigação havia mudado um pouco. Não se tratava apenas de descobrir o que aconteceu, mas também de descobrir quem estava tentando esconder tudo. Ele olhou para os membros de sua equipe, um por um. Eles pareciam cansados, mas ainda firmes. Naquela noite, Vila Rica Nova foi coberta por uma névoa fina. As ruas começaram a ficar vazias. As luzes das casas dos moradores refletiam um brilho suave nas poças d'água. Na escola agora escura, a sala do diretor estava silenciosa. Não havia passos, nem som de papel, mas o cheiro de medo ainda pairava no ar. Como se a escola guardasse um grande segredo, esperando o momento de ser revelado. Aquele dia terminou com uma nova esperança. Os investigadores encontraram uma pista importante. Os professores começaram a abrir seus corações. Os alunos começaram a se lembrar com coragem, e por trás de tudo isso, uma pequena coragem lentamente cresceu em uma luz que iluminaria os próximos passos. Na manhã seguinte, a investigação aprofundou-se ainda mais. O sol mal havia surgido por trás das paineiras na borda de Vila Rica Nova quando o delegado Bruno e sua equipe já se preparavam para sair da delegacia. Eles iriam ao endereço do ex-técnico da escola chamado Daniel Costa. Pelo depoimento do professor Sunario no dia anterior, Daniel havia trabalhado no Colégio Estadual Barão de Vila Rica por 2 anos antes de pedir demissão repentinamente. Ninguém sabia o verdadeiro motivo. Mas, segundo Sunario, Daniel sentiu-se desconfortável devido à pressão de alguém dentro da escola.
A viagem até a casa de Daniel levou cerca de 30 minutos. O carro da equipe movia-se lentamente por uma estrada de terra, ladeada por campos de arroz verdejantes. O ar ainda estava fresco. Ao longo da estrada, alguns moradores varriam seus quintais ou carregavam ração para o gado. Eles cumprimentavam com sorrisos calorosos ao ver o veículo da polícia passar. Mesmo assim, muitos olhares mostravam curiosidade. A notícia sobre a investigação na escola já havia se espalhado por toda a vila. A casa de Daniel ficava na beira de um bambuzal. Uma pequena casa de tábuas de madeira, mas parecia arrumada e limpa. Quando a equipe bateu na porta, uma mulher de cerca de 40 anos apareceu com uma expressão surpresa. Ela se apresentou como a esposa de Daniel. Sua voz era suave, mas ela parecia nervosa. Depois de ouvir a explicação de que a visita dos investigadores estava relacionada à escola, ela os convidou a entrar e disse que Daniel estava nos fundos da casa, consertando uma ferramenta de trabalho. O delegado Bruno caminhou em direção ao quintal. Daniel estava agachado, examinando um pequeno cabo em sua mesa. Ele era um pouco magro. Seu rosto mostrava uma mistura de cansaço e ansiedade. Ao ver o grupo de policiais chegando, suas mãos pararam de se mover. Ele se levantou lentamente e abaixou a cabeça em sinal de respeito. Os investigadores convidaram Daniel para se sentar na varanda. Pequenos pássaros cantavam nas árvores. O ar movia-se suavemente. A atmosfera deu a Daniel a oportunidade de falar com mais calma. O delegado Bruno começou perguntando sobre seu tempo trabalhando na escola. Daniel respondeu em voz baixa. Ele disse que gostava de seu trabalho. No entanto, no último ano, ele recebeu pressão de alguém que o forçou a fazer coisas contra sua consciência. No início ele ignorou, mas com o tempo a pressão se tornou mais forte e o deixou desconfortável. O investigador perguntou mais detalhadamente sobre a forma dessa pressão. Daniel baixou a cabeça por um longo tempo e esfregou a testa. Ele explicou que uma vez foi solicitado a consertar o equipamento da câmera da escola no meio da noite sem um motivo claro. Ele também foi solicitado a apagar certas gravações que eram consideradas desnecessárias por alguém na estrutura de liderança da escola. Quando ele se recusou, sentiu que estava sendo tratado injustamente em seu trabalho. Ele recebeu repreensões que nunca foram explicadas. Ele até sentiu que havia um esforço para se livrar dele lentamente. O delegado Bruno ouviu com atenção. Ele notou que esse padrão de pressão era semelhante às histórias de várias outras testemunhas. No entanto, ele precisava confirmar se Daniel já havia visto gravações importantes ou guardado algo que a escola não sabia. Quando perguntado, Daniel ficou em silêncio por um bom tempo. Ele olhou para o bambuzal como se lembrasse de algo que estava escondendo há muito tempo. Finalmente, ele assentiu lentamente. Disse que antes de deixar a escola, ele havia copiado todos os dados antigos da câmera para um backup pessoal porque temia um erro técnico do sistema. Ele nunca teve a intenção de usar os dados. Ele apenas os guardou por precaução. Os investigadores ficaram surpresos ao ouvir essa declaração. Eles imediatamente pediram permissão para examinar o dispositivo de armazenamento. Daniel hesitou um pouco, mas finalmente assentiu e foi para o quarto. Ele voltou carregando uma pequena caixa contendo um dispositivo de memória. A caixa parecia velha, mas Daniel disse que o conteúdo ainda estava intacto. Os investigadores levaram o dispositivo com cuidado. Eles decidiram realizar um exame preliminar na delegacia. Mas antes de partirem, o delegado Bruno fez uma pergunta importante. Ele queria saber se Daniel já havia visto a gravação que agora era um tópico quente. Daniel assentiu lentamente. Ele já tinha visto alguns trechos da gravação enquanto verificava a estabilidade da câmera. Ele disse que a gravação o deixou desconfortável, então ele escolheu evitar tarefas relacionadas a esse dispositivo. Essa declaração se tornou um ponto de luz. As gravações antigas que poderiam ter sido apagadas do sistema da escola aparentemente ainda estavam armazenadas no dispositivo de Daniel.
Embora não estivesse claro o que continham, os investigadores sentiram que era muito importante para fortalecer a suspeita de um padrão de ações que já vinha ocorrendo há muito tempo. Depois de deixar a casa de Daniel, a equipe voltou para a delegacia. O dispositivo de armazenamento foi imediatamente examinado pela unidade digital. Um grande computador foi ligado. A tela exibia muitas pastas sem nomes claros. O processo de varredura levou várias horas. Cada arquivo foi verificado por data. Cada trecho de gravação foi analisado. Nem todos continham algo suspeito. Mas havia alguns arquivos que mostravam um padrão de atividades do diretor que correspondia a certos momentos. Essa descoberta tornou os investigadores ainda mais convencidos de que havia uma série de ações que estavam sendo escondidas. Ao mesmo tempo, algo não menos importante estava acontecendo na escola. Uma aluna chamada Mira foi à sala do conselheiro com passos hesitantes. Ela carregava um pequeno caderno. O conselheiro a recebeu com um sorriso amigável. Mira entregou o livro. Ela disse que escreveu algumas coisas que tinha visto. Ela não tinha certeza se o que escreveu era útil. No entanto, ela sentiu que precisava contar porque não queria que algo ruim acontecesse com outros alunos. O conselheiro leu as notas com o coração apertado. Acontece que Mira guardava a memória de uma jovem professora que uma vez chorou depois de sair da sala do diretor. Ela também escreveu que várias alunas mostravam mudanças de atitude toda vez que eram chamadas de repente. As notas foram imediatamente entregues aos investigadores. Eles sentiram que a pequena coragem de uma aluna era a chave para abrir a grande porta da verdade. Perto da noite, a delegacia realizou uma reunião de emergência. Todos os membros da unidade se reuniram. O delegado Bruno ficou em frente a um grande quadro. Ele explicou que as novas evidências de Daniel poderiam fortalecer os depoimentos de outras testemunhas. Além disso, as notas de Mira forneceram um quadro mais completo do impacto psicológico sofrido pelos alunos. A coragem deles se tornou a primeira pedra no caminho para a justiça. Na vila, Dona Rosa preparava o jantar para sua família. Sofia sentou-se em uma cadeira de madeira e tentou ajudar a cortar os legumes. Aquela pequena alegria tornou a casa mais viva. Seu Roberto voltou para casa com a notícia de que os moradores da vila começaram a falar sobre a investigação em um tom mais positivo. Eles esperavam que o caso pudesse ser resolvido de forma justa. Na escola, os professores se reuniram na casa do professor Sunario para sua reunião mensal. Mas a conversa naquela noite foi diferente. Eles não escondiam mais seus medos. Começaram a falar sobre suas experiências, embora sem citar nomes. Essa atmosfera foi o começo de uma mudança. O medo foi lentamente corroído pela necessidade de se protegerem mutuamente. A noite caiu, trazendo um ar frio. Na delegacia, a tela do computador ainda estava ligada. O conselheiro a recebeu com um sorriso amigável. Mira entregou o livro. Ela disse que escreveu algumas coisas que tinha visto. Ela não tinha certeza se o que escreveu era útil. No entanto, ela sentiu que precisava contar porque não queria que algo ruim acontecesse com outros alunos. O conselheiro leu as notas com o coração apertado. Acontece que Mira guardava a memória de uma jovem professora que uma vez chorou depois de sair da sala do diretor. Cada arquivo foi verificado por data, cada trecho de gravação foi analisado. Nem todos continham algo suspeito. Mas havia alguns arquivos que mostravam um padrão de atividades do diretor que correspondia a certos momentos. Essa descoberta tornou os investigadores ainda mais convencidos de que havia uma série de ações que estavam sendo escondidas. Ao mesmo tempo, algo não menos importante estava acontecendo na escola. Uma aluna chamada Mira foi à sala do conselheiro com passos hesitantes. Ela carregava um pequeno caderno. Os investigadores esperavam que os dados do dispositivo de Daniel terminassem de ser processados. O tempo passava lentamente, mas o moral permanecia alto. Eles sabiam que quanto mais peças do quebra-cabeça fossem reveladas, mais perto estariam de seu objetivo. Aquele dia terminou com uma nova esperança. Os investigadores encontraram evidências importantes.
Os alunos começaram a falar com coragem. Os professores começaram a se manifestar, e em uma atmosfera ainda cheia de névoa, uma pequena luz começou a aparecer. O arquivo mostrava o mesmo padrão da gravação que se tornou o assunto de muitas pessoas. Havia várias cenas de pessoas entrando na sala do diretor. Havia também uma curta gravação que mostrava uma jovem professora saindo da sala com o rosto pálido, segurando as lágrimas. O delegado Bruno respirou fundo. Ele não queria tirar conclusões precipitadas. Mas a descoberta fortaleceu ainda mais a suspeita de que o padrão poderia estar acontecendo há muito tempo. Enquanto isso, na escola, o ar parecia pesado. Os membros se viraram por um momento e depois voltaram a se concentrar na tela. Eles esperavam por um processo importante, a recuperação de arquivos do dispositivo de armazenamento de Daniel. Quando o relógio marcou a hora, o grande computador emitiu um som suave. Um dos investigadores chamou o delegado Bruno. Eles encontraram várias gravações que eram diferentes da gravação que circulava na internet. As gravações nunca haviam sido vistas antes. Foram gravadas há mais tempo, 2 anos antes de Daniel deixar a escola. Os professores estavam no pátio esperando orientações da Secretaria de Educação. Eles evitavam conversas longas por medo de que algum aluno ouvisse. Apenas o som de folhas de teca caindo no chão podia ser ouvido. No canto do pátio, alguns alunos sentavam-se encostados em um muro. Eles sussurravam baixo uns para os outros. Eles já sabiam que a polícia havia voltado. Isso tornou a atmosfera da escola ainda mais tensa. O zelador, seu Osvaldo, já tinha tentado perguntar, mas nunca obteve uma resposta. Quando os investigadores vieram e pediram seu depoimento, ele não conseguiu mais suportar o fardo. Ele contou que várias vezes viu alunas parecerem assustadas toda vez que recebiam uma ligação repentina. Ele também foi solicitado a apagar a lista de visitas diárias sem um motivo claro. Quando ele perguntou, foi apenas avisado para não interferir em assuntos que não eram de sua responsabilidade. Ele admitiu que se sentia culpado por não ter ousado falar mais cedo. O depoimento de seu Osvaldo se somou à lista de vozes que foram libertadas do muro do medo. As vozes que estavam escondidas por tanto tempo finalmente começaram a ser ouvidas. Durante a tarde, os investigadores decidiram chamar uma professora que estava lecionando na escola há apenas alguns meses. Seu nome era Célia. Ela ainda era jovem, mas seus olhos pareciam guardar tristeza. Quando ela se sentou diante dos investigadores, suas mãos tremiam. Ela pediu um copo de água. Depois de se acalmar, ela lentamente começou a contar sua história. Ela disse que várias vezes se sentiu observada ao passar pelo corredor em direção a uma determinada sala. Ela não experimentou nada de ruim diretamente. No entanto, ela frequentemente ouvia outros professores sussurrando sobre uma pressão que não conseguiam combater. Às vezes, ela via colegas jovens pedindo transferência para outra escola sem um motivo forte. Os investigadores ouviram cada frase com total atenção. Eles sabiam que vozes como essa eram parte do grande mosaico que estava quebrado há tanto tempo. Enquanto isso, na casa de Sofia, a atmosfera começou a mudar. A garota sentou-se na varanda, olhando para o céu azul. Ela já se atrevia a abrir a janela de seu quarto. Ela apreciava a brisa da manhã que trazia o cheiro da grama. Seu pai e sua mãe ficaram aliviados ao ver a mudança. Embora ainda não estivesse totalmente recuperada, Sofia começou a conseguir sorrir. Quando sua mãe lhe pediu para contar sobre as atividades escolares, ela respondeu brevemente, mas não mais tremendo. Seu pai sentou-se ao lado dela, trazendo um chá quente. O chefe da família afagou os cabelos da filha com um carinho caloroso. Por outro lado, a investigação se desenvolveu em uma nova direção quando um dos investigadores encontrou um trecho de uma gravação de áudio armazenada no dispositivo de Daniel. A gravação não era clara, mas nela, alguém podia ser ouvido dando instruções para que outra pessoa não salvasse certos dados. A voz era suave, mas cheia de pressão. Os investigadores consideraram a gravação uma peça importante, apesar de sua qualidade imperfeita. Na tarde, o delegado Bruno realizou uma reunião interna.
Ele explicou que todas as evidências estavam começando a formar uma longa cadeia. Havia as gravações antigas, os depoimentos dos professores, as anotações dos alunos, os arquivos adicionais do dispositivo de Daniel. Tudo apontava para uma grande conclusão: o padrão de má conduta e abuso de poder provavelmente começou muito antes do caso de Sofia ser revelado. No entanto, uma coisa ainda não estava totalmente clara. Quem sabia, quem tentou apagar as evidências, quem tinha medo, mas decidiu ficar em silêncio? Essas perguntas se tornaram um fardo que pairava no ar da reunião. Enquanto isso, o diretor Heitor Guzmão foi colocado em detenção temporária. O advogado dele negava todas as acusações. A notícia se espalhou como fogo e a comunidade de Vila Rica Nova ficou em choque. Na escola, Boninci, ou professora Célia, caminhava para sua sala de aula. Mas seus passos pararam quando ela viu uma aluna que geralmente era alegre sentada sozinha em um canto do muro. Ela se aproximou e perguntou: "Você está bem?" A aluna assentiu lentamente. No entanto, pelo olhar em seus olhos, Célia sentiu que a criança estava guardando muitas coisas. Ela deu um tapinha no ombro da aluna gentilmente e prometeu que tudo melhoraria em breve. A aluna deu um pequeno sorriso. Um sorriso que continha um sentimento de alívio por haver um adulto que se importava. Perto da noite, os investigadores decidiram visitar a escola mais uma vez para coletar alguns documentos adicionais. Quando eles entraram na sala do diretor, agora silenciosa, o cheiro de madeira velha era forte. A sala parecia fria, mesmo com as luzes acesas. O arquivo foi aberto lentamente. Cada pasta foi lida com atenção. Cada folha de papel foi examinada. Havia registros de visitas com datas pouco claras. Havia também uma lista de atividades que parecia incompleta. O delegado Bruno ficou em silêncio no meio da sala. Ele olhou para a grande cadeira que uma vez foi um símbolo de poder na escola. A cadeira parecia sólida, mas guardava uma história que nunca foi contada por ninguém. Ele sentiu que a sala guardava uma longa sombra, a sombra de tudo que havia acontecido silenciosamente. Enquanto isso, na casa de Daniel, ele sentou-se com sua esposa na sala de estar. Ele se sentiu um pouco aliviado depois de dar informações honestas aos investigadores. No entanto, ele ainda estava com medo. Ele disse à esposa que nunca teve a intenção de guardar problemas, apenas queria trabalhar em paz. Mas as circunstâncias o forçaram a seguir um caminho difícil. Sua esposa olhou para ele com total compreensão. Ela disse que a honestidade era o melhor caminho, embora fosse doloroso. Na casa de Sofia, a família jantava uma refeição simples. Frango frito, caldo de legumes e arroz quente foram servidos na mesa de madeira envelhecida. Eles comeram em uma atmosfera mais pacífica. Sofia começou a se atrever a falar sobre seus planos para a escola. Ela queria voltar a participar de uma atividade especial que havia abandonado. Seu pai sorriu com orgulho. Sua mãe sentiu a esperança crescer novamente em seus corações. Naquela noite, os investigadores compilaram um relatório cada vez mais pesado. Eles sabiam que a parte final da investigação chegaria em breve. Eles ainda precisavam descobrir mais uma camada. Uma camada que poderia guardar a resposta final sobre como a escola ficou presa em um círculo vicioso de poder. Aquele dia terminou com a consciência de que a verdade estava cada vez mais próxima. A densa neblina em Vila Rica Nova começou a se dissipar. A luz da coragem dos professores, alunos e moradores começou a iluminar o caminho para a prova. No entanto, ainda havia um último passo a ser dado. Um passo que determinaria se toda a verdade seria realmente revelada. Naquela manhã, Vila Rica Nova foi coberta por uma névoa fina que descia lentamente como uma cortina delicada. Na delegacia, a atmosfera estava mais calma, mas ainda cheia de cautela. Todos os olhos estavam fixos em duas grandes telas que exibiam a série de evidências que haviam sido coletadas. O delegado Bruno estava em frente ao quadro de informações, segurando uma pasta grossa com as notas completas da investigação. O dia esperado finalmente chegou. O dia em que toda a verdade seria lida oficialmente para a Secretaria de Educação, líderes comunitários e representantes da escola.
Quando o relógio marcou 9 horas, o pequeno auditório da delegacia começou a encher. Os professores chegaram com passos cautelosos. Eles se sentaram em suas cadeiras, de cabeça baixa. Alguns de seus rostos estavam tensos, outros pareciam aliviados porque o longo processo estava chegando ao fim. Professora Célia sentou-se no canto da sala, com a respiração irregular. Seu Osvaldo segurava uma pequena bolsa com seus documentos pessoais. Havia uma ansiedade se seu nome seria mencionado no interrogatório. Mas ele veio de qualquer maneira porque queria testemunhar o resultado da investigação que havia abalado a escola. Representantes da Secretaria de Educação também estavam presentes. Eles se sentaram na primeira fila com rostos sérios. Atrás deles, sentavam-se vários líderes da vila que foram convidados oficialmente. A atmosfera no auditório esquentou lentamente, mas a tensão permaneceu palpável. Todos esperavam o som da porta se abrindo. O delegado Bruno entrou carregando uma grande pasta. Ele ficou em frente ao público com uma postura firme, mas ainda mostrando um rosto cheio de respeito. Ele começou explicando a série de etapas da investigação. Ele explicou como cada testemunha deu uma pequena voz que finalmente se tornou uma parte importante da verdade que estava escondida há tanto tempo. Ele enfatizou que a coragem dos professores e alunos abriu o caminho para o processo legal. Quando ele abriu a primeira página do relatório final, a sala ficou em silêncio. Não havia som de cadeiras se movendo nem som de sussurros. Apenas as respirações longas do público podiam ser ouvidas. O delegado Bruno leu a conclusão de que o abuso de poder vinha ocorrendo há bastante tempo. Ele explicou que muitas gravações mostravam o mesmo padrão. Ele explicou que o dispositivo de Daniel continha evidências importantes. Ele explicou que as anotações dos alunos e os depoimentos dos professores descreviam uma pressão incomum. Quando ele mencionou o nome de Sofia, alguns professores baixaram a cabeça. Eles se sentiram culpados por não conseguirem proteger uma aluna que deveria estar em um ambiente seguro. Quando ele mencionou o nome da jovem professora que uma vez chorou ao sair de uma determinada sala, alguns alunos seguraram as lágrimas. Eles perceberam que o silêncio que haviam testemunhado por tanto tempo escondia um medo profundo. O delegado Bruno então leu a parte mais pesada. A parte que continha a declaração de confissão do diretor da escola, que já havia sido colocado em detenção temporária. Os professores se entreolharam com rostos chocados. Alguns cobriram o rosto com as mãos, incrédulos. Eles sempre viram a figura de liderança como uma pessoa firme. Mas quem teria pensado que por trás de sua aparência havia ações que contradiziam os valores da profissão? Após a leitura do relatório, a sala ficou em silêncio por um momento. Ninguém se moveu, até o ar parecia pesado. O delegado Bruno olhou para os professores gentilmente. Ele disse que o que aconteceu não era apenas uma questão legal, mas também uma questão moral que deveria servir de lição para todas as partes. Ele transmitiu que a coragem de uma aluna havia abalado o muro construído ao longo de muitos anos pelo medo na escola. A notícia se espalhou rapidamente. No mesmo dia, a Secretaria de Educação veio para realizar uma avaliação completa. O prédio da escola parecia diferente, embora a estrutura não tivesse mudado. A atmosfera era como se tivesse acabado de passar por uma grande tempestade que arrancou as velhas raízes que silenciaram tantas coisas. Os alunos caminhavam mais devagar. Eles se entreolhavam com uma mistura de curiosidade e alívio. No pátio da escola, alguns alunos olhavam para o céu com um pequeno sorriso porque finalmente podiam sentir que a justiça estava começando a prevalecer. Na casa de Sofia, a atmosfera estava mais quente. A garota já conseguia sentar-se na varanda sem medo. Ela olhava para a rua da vila com um sorriso gentil. Dona Rosa preparou uma bebida de gengibre na mesa de madeira. Ela afagou o ombro da filha gentilmente. Sofia falou mais naquele dia. Ela disse que estava pronta para voltar à escola lentamente. Ela queria encontrar seus amigos. Queria estudar como antes. Seu pai, que acabará de voltar do campo, chorou baixinho ao ouvir isso. Ele estava grato porque sua filha finalmente encontrou a força que havia perdido.
Enquanto isso, alguns professores se reuniram na casa do professor Sunaril à noite. Eles se sentaram em círculo, bebendo chá quente. Eles falaram de coração para coração. Pediram desculpas uns aos outros por terem permanecido em silêncio por tanto tempo. Começaram a prometer que a escola seria reconstruída sobre uma base de honestidade e integridade. Não deveria haver espaço para abuso de poder. Não deveria haver medo que os fizesse engolir as palavras que deveriam ser ditas para o bem de todos. Na mesma noite, na casa de Daniel, a atmosfera era de gratidão. Ele sentou-se com sua esposa, olhando para o quintal. Ele se sentiu aliviado porque a honestidade que ele guardou finalmente encontrou seu lugar. Sua esposa segurou sua mão com um sorriso sincero. Ela disse que o caminho da honestidade é de fato difícil, mas sempre traz o bem. A noite se aprofundou. O vento noturno passava pelas frestas das janelas das casas dos moradores. O som dos insetos noturnos podia ser ouvido em harmonia. Mas por trás do silêncio havia uma nova paz que nasceu após uma longa jornada cheia de ansiedade. A pequena luz que começou com a coragem de uma aluna agora se tornou um farol para toda a vila e a escola. Na manhã seguinte, a Secretaria de Educação decidiu nomear um diretor interino. A figura escolhida foi um professor sênior chamado Professor Hélio. Ele era conhecido como uma pessoa calma e cheia de sabedoria. Quando ele fez um breve discurso no pátio da escola, alunos e professores o ouviram com grande esperança. Ele disse que a escola deveria ser reconstruída com base no amor e na honestidade. Ele enfatizou que todo aluno deveria se sentir seguro, todo professor deveria se sentir protegido, e toda ação deveria cultivar valores humanos. Suas palavras tocaram muitos corações. A atmosfera tornou-se emocional quando alguns professores derramaram lágrimas. Eles perceberam que os tempos sombrios haviam passado. Eles tinham que reorganizar sua jornada para não cair no mesmo abismo novamente. Na tarde, Sofia visitou a escola novamente acompanhada por seus pais. Ao entrar no pátio, ela olhou para o prédio com sentimentos mistos. No entanto, ela sorriu ao ver alguns professores a chamando e acenando. Ela se sentiu acolhida de volta. A tristeza que antes pesava em seus passos lentamente se dissipou. Alguns alunos se aproximaram dela com sorrisos sinceros. Eles perguntaram sobre sua saúde. Alguém lhe deu uma pequena flor que crescia no jardim da escola. Sofia a aceitou com os olhos brilhando. Ela sentiu que a escola não era mais assustadora. Ela sentiu que a esperança poderia crescer em cada canto do pátio. Aquele dia terminou com um abraço caloroso entre Sofia e sua mãe. Dona Rosa sussurrou gentilmente que a coragem de sua filha havia mudado muitas coisas. Seu pai segurou a mão de Sofia enquanto olhava para o céu do crepúsculo. Ele sentiu que o futuro não era mais sombrio. Sua família poderia seguir em frente novamente com corações mais fortes. Na última noite antes que o relatório oficial fosse entregue à comunidade, o delegado Bruno sentou-se sozinho em seu escritório. Ele olhou para a pasta grossa e respirou lentamente. Ele percebeu que este caso não era apenas sobre uma violação da lei, mas também sobre o fardo emocional de muitas pessoas presas no medo. Ele fechou a pasta com grande apreço por cada ato de coragem que havia surgido. No dia seguinte, a comunidade se reuniu no salão comunitário. Autoridades, moradores, pais, alunos e líderes da vila sentaram-se juntos. O delegado Bruno leu a conclusão final de que a justiça havia começado a ser feita. Ele enfatizou que o medo deveria ser substituído pela honestidade. Ele pediu aos moradores que cuidassem das crianças e dos professores com total atenção. Ele concluiu com a mensagem de que o valor da verdade não deve ser afogado pela pressão e pelo poder. Os moradores se levantaram, aplaudindo longamente. Muitos olhos estavam marejados. Eles se sentiram aliviados porque o caso havia chegado a um final claro. Eles se sentiram gratos porque a escola tinha esperança novamente. Quando o sol se pôs lentamente, Sofia ficou na beira do salão comunitário, olhando para o caminho de casa. Ela sentiu o vento suave tocar seu rosto. Ela sabia que sua vida continuaria.
Ela aprendeu que uma pequena coragem pode abalar muros que parecem fortes. Ela entendeu que o silêncio nem sempre traz paz. Ela viu que a verdade sempre encontra seu caminho. E assim a história chegou ao fim. Um fim que não foi um fechamento, mas o começo de uma grande mudança. O começo para uma escola